cada detalhe que eu ignorei, cada momento em que meu coração tentou me avisar e eu fingi que estava tudo bem. E você vai pensar, como ela não percebeu antes? Mas é assim que funciona quando você confia em alguém de verdade. Você se torna incapaz de imaginar que essa pessoa possa te trair da forma mais cruel possível. Eu estava sentada na cama, com o celular dele na mão, e minhas lágrimas caíam na tela sem parar. A mensagem que eu li ali me partia ao meio. Meu amor, cada momento ao seu lado é um pedacinho de paraíso. Obrigada por existir na minha vida. E logo abaixo, a resposta dele. Você me faz sentir vivo de novo. Não sei mais viver sem você. Mas sabe qual foi a pior parte? Não foi descobrir que meu marido estava me traindo. A pior parte foi ver o nome de quem mandou aquela mensagem. Teresa. Minha melhor amiga de mais de 25 anos. A pessoa que estava ao meu lado em cada momento importante da minha vida. A mulher em que eu confiava tanto quanto confiava nele. Meu nome é Margarida, tenho 63 anos e o que vou contar para vocês hoje é a história mais dolorosa que já vivi. Mas também é a história de como encontrei uma força que eu nem imaginava ter dentro de mim. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que está sofrendo com uma traição, fica até o final, porque o que aconteceu depois dessa descoberta transformou completamente a minha vida. Para você entender o tamanho da minha dor, preciso te explicar quem eram essas pessoas na minha vida. Roberto é meu marido há 32 anos. 32 anos de casamento. Nos conhecemos quando eu tinha 21 anos e ele tinha 23. Eu trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa de contabilidade e ele era contador em outro escritório no mesmo prédio. A gente sempre se cruzava no elevador. Ele me cumprimentava com um sorriso, eu ficava sem graça e só acenava. Até que um dia o elevador quebrou e ficamos presos lá dentro por quase 2 horas, só nós dois. Naquelas 2 horas, conversamos sobre tudo. Sobre nossas famílias, nossos sonhos, nossos medos. Quando finalmente nos resgataram, eu já sabia que tinha encontrado alguém especial. Começamos a namorar na semana seguinte. 6 meses depois, ele me pediu em casamento em um restaurante simples com um anel que ele deve ter parcelado em 1000 vezes. Mas para mim, era perfeito. Ele era perfeito. Nos casamos em uma cerimônia pequena, só com a família mais próxima e alguns amigos. Não tínhamos dinheiro para nada muito elaborado, mas foi o dia mais feliz da minha vida. Começamos nossa vida juntos morando em um apartamento minúsculo de 1 quarto que pegamos de aluguel. A cozinha era tão pequena que só cabia uma pessoa por vez. Mas éramos felizes, muito felizes. Os primeiros anos foram de muito trabalho e sacrifício. Eu e Roberto trabalhávamos muito. Economizávamos cada centavo para realizar nosso sonho de ter a casa própria. Ele fazia a hora extra sempre que podia. Eu levava marmita para economizar com o almoço e guardava dinheiro que sobrava. Aos finais de semana, ele pintava casas para ganhar um extra e eu costurava roupas por encomenda. Éramos jovens, cheios de energia e de sonhos. Depois de 8 anos juntando dinheiro, conseguimos comprar nossa primeira casa. Era uma casinha simples na periferia. Precisava de reformas, mas era nossa. Lembro até hoje da alegria que sentimos quando recebemos as chaves. Roberto me pegou no colo para me carregar pela porta e eu ri tanto porque ele quase caiu com o peso. Ficamos ali, os dois sentados no chão da sala vazia, fazendo planos de como seria cada cantinho daquela casa. 3 anos depois veio nosso filho, Daniel. A gravidez foi muito complicada. Tive problemas de pressão alta e precisei ficar de repouso nos últimos 4 meses. Foi um período difícil para nós dois. Roberto assumiu tudo. Trabalhava, cuidava da casa, cuidava de mim. Chegava em casa cansado, mas sempre arrumava energia para fazer carinho na minha barriga e conversar com o nosso bebê. Quando Daniel nasceu, saudável e perfeito, eu olhei para Roberto segurando nosso filho e pensei que era a mulher mais abençoada do mundo. E a Teresa? Teresa era minha amiga desde antes de eu conhecer Roberto.
Nos conhecemos quando eu tinha 19 anos, em um curso de datilografia que fizemos juntas. Ela tinha acabado de chegar na cidade, vinda do interior, para tentar a vida aqui. Não conhecia ninguém. Estava assustada e sozinha. Sentou do meu lado no primeiro dia e me pediu uma caneta emprestada. Começamos a conversar e descobrimos que morávamos perto uma da outra. Ofereci para voltarmos juntas depois da aula, e desde então nos tornamos inseparáveis. Sabe o que é mais doloroso em tudo isso? Os sinais sempre estiveram lá, bem na minha frente. Mas eu estava tão cega pela confiança, tão convencida de que conhecia aquelas duas pessoas, que simplesmente não enxerguei. Teresa estava presente em todos os momentos importantes na minha vida. Foi ela quem me ajudou a escolher meu vestido de noiva, quem segurou meu buquê durante a cerimônia, quem organizou meu chá de panela. Quando descobri que estava grávida, ela foi a primeira pessoa que eu contei, até antes de contar para Roberto. E quando Daniel nasceu, ela estava na sala de espera do hospital, ansiosa como se fosse o próprio filho dela que estava chegando. Teresa nunca se casou. Teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, alguns duraram meses, outros alguns anos, mas nunca deu certo. Ela dizia que não tinha sorte no amor, que os homens não sabiam valorizar uma mulher de verdade. Eu sempre consolava ela. Dizia que um dia ia chegar a pessoa certa. Enquanto isso, ela focou na carreira. Fez faculdade de pedagogia, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Foi crescendo profissionalmente, virou professora, depois coordenadora, depois diretora de escola. Eu tinha muito orgulho dela, de tudo que ela conquistou sozinha. E ela sempre foi muito presente na vida da minha família. Todos os domingos, ela almoçava lá em casa. Era tradição. Daniel cresceu chamando ela de tia e realmente a considerava da família. Ela acompanhou cada fase da vida dele. O primeiro dia de aula, a formatura, o primeiro emprego. Quando ele se mudou para outra cidade por causa do trabalho, ela ficou tão triste quanto eu. Os anos foram passando e nossas vidas foram se entrelaçando cada vez mais. Quando Roberto foi promovido no trabalho, foi Teresa quem organizou o jantar de comemoração. Quando ela comprou seu apartamento, fomos eu e Roberto que ajudamos na mudança. Passamos o fim de semana inteiro montando móveis e arrumando tudo. Éramos um trio, uma família. Pelo menos era isso que eu achava. Eu me aposentei faz 2 anos. Foi estranho no começo, sabe? Depois de trabalhar a vida inteira, de repente eu tinha muito tempo livre. Roberto ainda estava trabalhando. Faltavam 3 anos para ele se aposentar também. Daniel morava longe. Então comecei a passar ainda mais tempo com Teresa, que tinha se aposentado alguns meses antes de mim. A gente se via quase todo dia. Fazíamos caminhadas juntas pela manhã, íamos ao supermercado juntas, tomávamos café da tarde, assistíamos às novelas, conversando sobre os personagens. Foi nessa época que as coisas começaram a mudar, mas foram mudanças tão sutis que eu não percebi de imediato. Só fui entender tudo depois, quando juntei todas as peças. Roberto começou a chegar mais tarde do trabalho. No começo era 1 vez por semana, depois 2, depois virou rotina. Ele sempre tinha uma explicação que fazia sentido. Projeto urgente, reunião que se estendeu, cliente que precisou de atenção extra. E ele sempre me avisava por mensagem, sempre dizia que ia se atrasar. Eu acreditava, nunca tive motivos para duvidar. O comportamento dele em casa também mudou. Ele ficou mais grudado no celular, vivia checando mensagens, dando risadinhas para a tela. Quando eu perguntava o que era, ele dizia que eram os colegas de trabalho mandando memes bobos. Algumas vezes o telefone tocava e ele saía da sala para atender, dizendo que era para não atrapalhar meu programa. Parecia consideração da parte dele, mas não era. E a Teresa também estava diferente comigo. Começou a desmarcar nossos encontros com mais frequência. Sempre tinha uma desculpa. Estava com dor de cabeça, tinha um compromisso que esqueceu, estava cansada demais. Quando a gente se encontrava, ela parecia distante.
Muitas vezes eu falava alguma coisa e ela não prestava atenção, estava no mundo da lua. Perguntava se estava tudo bem e ela sempre sorria e dizia que sim, que era só cansaço da idade chegando. Teve uma coisa que começou a me incomodar, mesmo sem eu entender o porquê na época. Roberto e Teresa sempre se deram bem, claro, afinal eram 30 anos de convivência. Mas eu comecei a notar que eles estavam se falando mais. Várias vezes eu entrava na sala e os dois estavam trocando mensagens, e quando me viam, mudavam de assunto rápido demais, ou guardavam o celular. Uma vez, vi Teresa rindo de algo no telefone. Quando perguntei o que era tão engraçado, ela ficou vermelha, travou e disse que não era nada. Comecei a prestar mais atenção. Não era desconfiança ainda, era mais uma sensação estranha que eu não conseguia explicar. Percebi que Roberto sempre oferecia carona para Teresa quando ela vinha em casa. Deixa eu te levar, vou sair mesmo. E ela sempre aceitava, mesmo quando não precisava, mesmo quando o caminho dela era totalmente diferente. Nos almoços de domingo, eles riam de coisas que só os dois entendiam. Trocavam olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Mas eu afastava esses pensamentos da minha cabeça. Você tá ficando louca, Margarida, eu dizia para mim mesma. São pessoas que você ama e que se conhecem há décadas. É natural que sejam próximas. Então eu enterrava aquela sensação estranha bem lá no fundo e continuava a minha vida. Até que um dia, a verdade veio à tona da pior maneira possível. Foi em uma segunda-feira. Nunca vou esquecer esse dia. Acordei com uma dor de cabeça terrível. Tomei remédio, mas não passou. Roberto saiu para trabalhar como sempre. Me deu um beijo na testa e disse para eu descansar. Voltei para a cama e dormi até quase meio-dia. Quando acordei, a dor de cabeça tinha passado um pouco, mas eu ainda estava meio grogue. Levantei, fui tomar café. Foi quando vi o celular do Roberto na mesa da cozinha. Ele tinha esquecido. Olhei para o telefone e senti aquele aperto no peito de novo. Aquela sensação estranha que vinha me incomodando há meses. Peguei o celular na mão. Não tinha senha, nunca teve. Afinal, sempre confiamos um no outro. Ou, pelo menos, era isso que eu achava. Minha mão tremia quando desbloqueei. O WhatsApp abriu automaticamente. E a última conversa era com ela. Com Teresa, minha melhor amiga. Comecei a rolar a tela para cima além das mensagens. E cada palavra era uma facada no meu coração. Antes de eu continuar contando essa história que ainda dói tanto, deixa eu te fazer um pedido. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like também, isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais para vocês. E me conta nos comentários, de qual cidade você está me assistindo? Eu adoro saber que essas histórias alcançam pessoas de todo o Brasil. As mensagens que eu li naquele celular me fizeram sentir como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Não eram apenas 1 ou 2 mensagens inocentes. Era uma conversa inteira. Meses e meses de conversas. Mensagens de bom dia, de boa noite, declarações de amor, combinações de encontros. Tudo ali, bem na minha frente. Enquanto eu achava que conhecia aquelas 2 pessoas, elas estavam vivendo uma vida paralela completamente escondida de mim. Bom dia, meu amor. Acordei pensando em você, dizia uma mensagem dela das 7 da manhã daquele mesmo dia. E ele respondia, também acordei pensando em você. Mal posso esperar para te ver de novo. Continuei rolando. Ontem foi maravilhoso. Seu toque na minha pele ainda me arrepia só de lembrar. Escreveu ela. E ele, você me faz sentir jovem de novo, ao seu lado esqueço de tudo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir na minha cabeça. Continuei lendo, mesmo sabendo que cada palavra ia me machucar mais. Precisava saber. Precisava entender a dimensão daquela traição. Rolei mais para cima nas conversas e encontrei fotos. Fotos dela que eu nunca tinha visto. Fotos íntimas, fotos que ela tinha mandado para ele, para o meu marido. Meu estômago revirou. Corri para o banheiro e vomitei. Fiquei ali, ajoelhada no chão frio, chorando e vomitando,
sentindo como se meu corpo inteiro estivesse rejeitando aquela realidade. Quando consegui me levantar, voltei para a cozinha. O celular ainda estava lá, na mesa, com a tela acesa, mostrando aquela conversa maldita. Sentei na cadeira e continuei lendo. Precisava saber tudo. Precisava entender quando aquilo tinha começado, como tinha começado, há quanto tempo eles estavam me enganando. As conversas mais antigas que encontrei eram de 1 ano e 3 meses atrás. Mais de 1 ano. Eles estavam juntos há mais de 1 ano e eu não tinha percebido nada. Bem, não é que eu não tinha percebido nada. Todos aqueles sinais estranhos que eu ignorei, todas aquelas sensações que eu afastei, tudo fazia sentido agora. Meu coração tinha tentado me avisar, mas minha cabeça se recusava a acreditar. Comecei a ler as primeiras mensagens, tentando entender como tudo começou. E foi aí que descobri algo que me chocou ainda mais. Tinha começado em um dia muito específico. Um dia que eu lembrava bem. Foi quando fiquei internada por 3 dias por causa de uma infecção urinária grave que evoluiu para uma infecção nos rins. Eu estava muito mal, com febre alta, e os médicos decidiram me internar para aplicar antibiótico na veia. Roberto ficou comigo no hospital durante o primeiro dia. Mas no segundo dia ele disse que precisava ir trabalhar, que tinha uma reunião importante que não podia perder. Eu entendi. Disse que ficasse tranquilo. E sabe quem ofereceu para ficar comigo no hospital? Teresa, minha melhor amiga. Ela disse que ia ficar comigo, que não ia me deixar sozinha. Passou o dia inteiro lá, me fazendo companhia, conversando comigo, me ajudando com tudo que eu precisava. Mas pelo que eu estava vendo nas mensagens, foi justamente nesse dia que tudo começou. Enquanto ela estava lá comigo no hospital durante o dia, à noite ela combinou de se encontrar com Roberto. Obrigado por cuidar dela hoje. Você é uma amiga incrível, ele escreveu. E ela respondeu, faço qualquer coisa por vocês. Vocês são minha família. E depois, mais tarde, naquela mesma noite, podemos nos encontrar? Preciso conversar com você sobre uma coisa. Eles se encontraram naquela noite. Enquanto eu estava deitada numa cama de hospital, sozinha, cheia de soro no braço, eles se encontraram. Não consegui encontrar detalhes do que aconteceu naquele primeiro encontro, porque naquela época eles ainda não trocavam tantas mensagens, mas nas semanas seguintes as conversas foram aumentando, foram ficando mais íntimas, mais frequentes, mais intensas. E sabe o que é pior? Quanto mais eu lia, mais detalhes dolorosos eu descobria. Eles se encontravam na casa dela. Enquanto eu achava que Roberto estava no trabalho fazendo hora extra, ele estava com ela. Enquanto eu achava que Teresa estava cansada demais para sair comigo, era porque tinha passado a tarde com ele. Todas aquelas vezes que ela desmarcou nossos encontros, todas aquelas vezes que ele chegou tarde em casa, tudo fazia sentido agora. Mas tem mais, e isso vai te chocar tanto quanto me chocou. Lembra que eu te contei que todos os domingos Teresa almoçava lá em casa? Pois é, descobri que depois desses almoços, muitas vezes eles se encontravam de novo. Ela ia embora, eu achava que ela tinha ido para a casa dela, mas algumas horas depois eles se encontravam. Enquanto eu estava em casa, tranquila, achando que tinha passado um domingo maravilhoso com as pessoas que eu mais amava, eles estavam juntos em outro lugar. Fiquei horas sentada naquela cadeira da cozinha, lendo mensagem por mensagem. As lágrimas caíam sem parar, molhando meu rosto, pingando na mesa. Eu lia e chorava, lia e chorava. Cada mensagem era uma revelação dolorosa. Cada palavra era uma traição a mais. Não era só uma aventura, não era só sexo. Eles estavam apaixonados. Diziam que se amavam, faziam planos juntos. Queria poder acordar todos os dias ao seu lado, ela escreveu certa vez. E ele respondeu, eu também. Mas você sabe que é complicado. Complicado? Eu era a complicação. Eu que tinha dedicado 32 anos da minha vida a ele. Eu que tinha aberto mão de tantas coisas pelos nossos sonhos. Eu que tinha cuidado dele quando estava doente, que tinha segurado a barra nos momentos difíceis, que tinha construído uma vida inteira ao lado dele. Eu era apenas uma complicação para eles? E as mensagens dela eram ainda piores. Às vezes me sinto culpada, ela escreveu uma vez. E sabe o que ele respondeu?
Eu também, mas o que a gente sente é maior do que a culpa, é mais forte do que tudo. Eles sentiam culpa, mas continuavam. Sabiam que estavam me machucando, sabiam que estavam me traindo da pior forma possível, mas continuavam mesmo assim. Li mensagens em que eles combinavam de se encontrar enquanto eu estava em casa esperando ele chegar do trabalho. Li mensagens em que eles riam de algo que tinha acontecido no almoço de domingo. Li mensagens em que eles falavam sobre mim, sobre como eu não desconfiava de nada, sobre como eu era ingênua, sobre como era fácil me enganar porque eu confiava demais. Quando finalmente parei de ler, já era mais de 4 da tarde. Tinha passado horas ali, descobrindo cada detalhe daquela traição. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Minha cabeça latejava. Meu coração estava em pedaços. Mas, curiosamente, em meio a toda aquela dor, começou a nascer outra coisa dentro de mim. Raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Como eles tinham coragem? Como tinham coragem de fazer aquilo comigo? Eu que tinha sido apenas boa, apenas fiel, apenas dedicada. Eu que tinha amado os dois incondicionalmente. Eu que nunca tinha dado motivos para desconfiança. E eles tinham me traído, da forma mais cruel possível. Não era apenas a traição física. Era a traição emocional. Era a mentira constante. Era o fato de eles continuarem agindo normalmente na minha frente como se nada tivesse acontecendo. Peguei o celular dele de novo. Pensei em ligar para ele, em mandar uma mensagem, em confrontá-lo imediatamente, mas algo me segurou. Eu precisava pensar, precisava decidir como ia lidar com aquilo. Não podia agir por impulso. 32 anos de casamento não podiam acabar numa ligação nervosa, em um ataque de raiva. Eu precisava processar tudo aquilo. Precisava decidir qual seria meu próximo passo. Tirei fotos de várias conversas com meu celular. Fotos das mensagens mais comprometedoras, das declarações de amor, das combinações de encontros. Provas. Eu precisava de provas. Porque conhecendo o Roberto, ele ia negar tudo. Ia dizer que eu estava louca, que estava interpretando mal, que estava inventando coisas. Mas com aquelas provas, ele não teria como negar. Deixei o celular dele exatamente onde estava, na mesa da cozinha. Fui para o banheiro, lavei o rosto com água gelada. Tentei me acalmar. Olhei para o espelho e quase não me reconheci. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Meu rosto estava pálido. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em poucas horas. Aquela mulher no espelho não era mais a Margarida que tinha acordado naquela manhã. Era outra pessoa. Alguém que tinha acabado de descobrir que sua vida inteira era uma mentira. Voltei para a sala. Sentei no sofá e fiquei ali, esperando. Roberto ia chegar em algum momento. E quando chegasse, eu ia ter que tomar uma decisão. Confrontar ou não confrontar? Falar ou ficar quieta? Explodir ou manter a calma? Milhões de pensamentos passavam pela minha cabeça. Eu precisava de um plano. Pensei em ligar para Teresa também. Pensei em ir até a casa dela e jogar na cara dela tudo que eu tinha descoberto. Mas não ia dar a ela a satisfação de me ver destruída. Não ia dar a ela o gosto de me ver chorando, implorando por explicações. Ela não merecia nem minha raiva. Ela não merecia mais nada de mim. Fiquei ali, sentada naquele sofá onde tantas vezes os 3 tínhamos assistido filmes juntos, onde tínhamos comemorado aniversários, onde tínhamos vivido tantos momentos felizes. Ou pelo menos eu achava que eram momentos felizes. Agora eu me questionava. Quantas vezes eles trocaram olhares naquele sofá enquanto eu estava distraída? Quantas vezes eles desejaram que eu saísse de perto para poderem ficar sozinhos? Quantas vezes eles riram de mim pelas minhas costas? Olhei para o relógio. Já eram quase 6 da tarde. Roberto normalmente chegava entre 7 ou 8. Eu tinha pouco mais de 1 hora para decidir o que ia fazer. Confrontar? Fingir que não sabia de nada e investigar mais? Pedir o divórcio imediatamente? Expulsar ele de casa? 1000 possibilidades passavam pela minha cabeça. Mas eu sabia que precisava manter a calma. Precisava ser inteligente. Precisava pensar não apenas com o coração ferido, mas com a razão. Porque uma coisa eu tinha certeza.
Minha vida tinha acabado de mudar completamente. E eu precisava decidir como ia reconstruir os pedaços do que sobrou. Mas antes disso, eles iam ter que encarar a verdade. Iam ter que olhar nos meus olhos e assumir o que fizeram. E eu ia fazer questão de estar preparada para esse momento. Ia fazer questão de não desmoronar na frente deles. Respirei fundo, sequei as últimas lágrimas e esperei. Porque eu sabia que quando Roberto chegasse naquela noite, nada mais seria como antes. E, curiosamente, em meio a toda aquela dor, havia uma pequena fagulha de algo que eu não esperava sentir. Alívio. Alívio de finalmente saber a verdade. Alívio de não estar mais sendo enganada. Alívio de poder finalmente tomar as rédeas da minha própria vida. A campainha tocou. Eram 6h40. Ele tinha chegado mais cedo. Meu coração disparou. Era a hora. Era o momento da verdade. E eu não fazia ideia de como ia reagir quando olhasse para o rosto dele. Levantei do sofá como se estivesse em câmera lenta. Meu corpo todo tremia. A campainha tocou de novo, mais insistente dessa vez. Respirei fundo, passei as mãos no rosto tentando me recompor e fui até a porta. Quando abri, lá estava ele, Roberto, meu marido de 32 anos, o homem que eu amava, o homem que estava me traindo com minha melhor amiga. Ele entrou sorrindo, como se fosse um dia normal. Oi, amor. Você tá bem? Seus olhos estão vermelhos. Eu não respondi. Apenas fechei a porta e continuei olhando para ele. Ele franziu a testa, preocupado. Margarida, o que aconteceu? Você tá me assustando. Foi quando ele viu. O celular. Ainda estava na mesa da cozinha, exatamente onde ele tinha esquecido. Vi o rosto dele mudar de expressão. O sorriso desapareceu, a cor sumiu do seu rosto. Ele sabia. Naquele momento, ele sabia que eu tinha descoberto. Margarida, eu posso explicar. Ele começou, mas eu levantei a mão fazendo um sinal para ele parar de falar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não, você não pode explicar. Não existe explicação para o que você fez. Porque vocês dois fizeram. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não queria que ele me tocasse. Não agora. Talvez nunca mais. Margarida, por favor, me deixa falar. Ele insistiu, e eu explodi. Falar o quê, Roberto? Que tá me traindo há mais de 1 ano? Que tá tendo um caso com a Teresa? Com a minha melhor amiga? Você acha que tem alguma coisa que você possa falar que vai mudar o que você fez? Roberto sentou na cadeira da cozinha. Colocou as mãos no rosto. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase inaudível. Eu não queria que você descobrisse assim. Não queria te machucar. Eu ri, mas não era uma risada de alegria. Era uma risada amarga, cheia de dor. Não queria me machucar? Roberto, você está me traindo há mais de 1 ano com a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Vocês se encontravam enquanto eu estava em casa, esperando você. Vocês combinavam encontros depois dos almoços de domingo. Vocês riam de mim. E você, disse que não queria me machucar? Ele levantou o rosto. Tinha lágrimas nos olhos, mas, curiosamente, aquelas lágrimas não me comoveram. Pela primeira vez em 32 anos, as lágrimas dele não tocaram meu coração. Foi sem querer, ele disse. Aconteceu sem a gente planejar. A gente tentou resistir, mas... Mas o quê? Eu interrompi. Mas vocês não conseguiram. Vocês são adultos, Roberto. Adultos de mais de 60 anos. Não vinha me dizer que foi sem querer, como se vocês fossem 2 adolescentes sem controle. Vocês escolheram me trair. Escolheram me enganar todos os dias. Escolheram continuar agindo normalmente na minha frente enquanto viviam esse romance pelas minhas costas. Roberto ficou em silêncio. Não tinha o que dizer, porque era verdade. Tudo que eu estava falando era verdade. Então ele tentou outra abordagem. Eu ainda te amo, Margarida. Sempre amei você. Isso não mudou. E foi aí que algo dentro de mim se quebrou de vez. Não me venha com esse discurso barato, Roberto. Você não trai quem você ama.
Você não mente todos os dias para quem você ama. Você não diz para outra pessoa que ela faz você se sentir vivo enquanto diz que ama sua esposa. Então não, você não me ama. Talvez tenha amado um dia, mas não mais. Peguei meu celular e mostrei as fotos que tinha tirado das conversas. Olha aqui, Roberto. Olha todas essas mensagens. Você me faz sentir jovem de novo. Não vejo a hora de estar nos seus braços. Ontem foi maravilhoso. Isso é amor pela sua esposa? Isso é respeito por 32 anos de casamento? Ele desviou o olhar. Não conseguia olhar para as provas da própria traição. Eu me sinto péssimo, ele murmurou. E eu respondi, com uma voz cheia de sarcasmo. Ah, você se sente péssimo. Imagina eu, que descobri que meu marido e minha melhor amiga estão tendo um caso há mais de um ano. Imagina como eu me sinto, Roberto. Ele tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. Não me toca, não agora, não depois do que você fez. Ele recuou, respeitando meu espaço, e então perguntou a pergunta que eu sabia que viria. O que você vai fazer? Eu não tinha resposta para isso. Ainda estava processando tudo. Ainda estava tentando entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. Não sei, respondi honestamente. Mas uma coisa eu sei. Você vai sair dessa casa hoje. Vai pegar suas coisas e vai embora. Preciso de tempo para pensar. E não consigo fazer isso com você aqui. Roberto olhou para mim chocado. Margarida, a gente pode conversar. Pode tentar resolver isso. E eu balancei a cabeça. Resolver? Roberto, não tem como resolver uma traição de mais de um ano. Não tem como resolver o fato de você ter escolhido minha melhor amiga para ter um caso. Não tem como apagar todas as mentiras, todos os encontros escondidos, todas as vezes que você olhou nos meus olhos e mentiu descaradamente. Ele abaixou a cabeça. Sabia que eu estava certa. E a Teresa, você vai falar com ela? Pode ter certeza que vou, mas no meu tempo, do meu jeito. Ela vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Mas primeiro, você vai sair da minha casa. Roberto se levantou devagar. Foi para o quarto. Eu o segui ficando na porta, observando enquanto ele pegava algumas roupas e jogava em uma mala. Ele se movia como se estivesse em transe, ainda processando o fato de que tinha sido descoberto. Quando terminou de arrumar a mala, ele parou na frente de mim. Margarida, eu sinto muito. De verdade. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou. Eu respondi. Machucou de um jeito que talvez nunca cicatrize. E sabe o que é pior? Não foi só você. Foi ela também. A pessoa que eu considerava minha irmã. Vocês dois destruíram não apenas meu casamento, mas também a amizade mais importante da minha vida. Então não. Seu pedido de desculpas não é suficiente. Nem de perto. Roberto pegou a mala e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou mais uma vez. Eu vou ficar na casa do meu irmão. Se você quiser conversar, me liga. Eu realmente sinto muito, Margarida. Você não merecia isso. Então, ele saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali parada, olhando para a porta fechada. Silêncio. A casa estava completamente silenciosa. E então, finalmente, sozinha, eu desabei. Sentei no chão da sala e chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei pela traição, chorei pelos anos que dediquei a um casamento que ele não valorizou, chorei pela amizade perdida, chorei pela ingenuidade de ter confiado tanto, chorei por tudo. Não sei quanto tempo fiquei ali, no chão, chorando. Poderiam ter sido minutos ou horas. O tempo tinha perdido o sentido. Quando finalmente consegui me levantar, já estava escuro lá fora. Olhei para o relógio. 9 da noite. Tinha passado horas ali, perdida na minha dor. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água. Minha garganta estava seca de tanto chorar. Sentei à mesa e olhei para o celular. Tinha várias mensagens de Roberto. Cheguei na casa do meu irmão. Margarida, por favor, me responda. Eu sei que você precisa de tempo, mas por favor, só me diga que você está bem. Não respondi nenhuma. Não tinha nada para falar com ele agora. Mas tinha uma pessoa com quem eu precisava falar. Teresa, minha ex-melhor amiga. A mulher que me traiu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Olhei para a lista de contatos no meu celular.
Lá estava o nome dela, Teresa, com um coração do lado do nome. Eu mesma tinha colocado aquele emoji anos atrás, porque ela era especial para mim. Era minha pessoa favorita, depois do Roberto e do Daniel. Agora, aquele coração parecia uma piada de mau gosto. Pensei em ligar, mas não. Não ia dar a ela a chance de desligar na minha cara ou de inventar desculpas por telefone. Eu ia até a casa dela e olhar nos olhos dela e dizer tudo o que precisava dizer. Mas não hoje. Hoje eu estava emocionalmente destruída. Se fosse hoje, ia chorar, ia gritar, ia perder o controle. E eu não queria dar a ela essa satisfação. Não. Eu ia esperar, ia me recompor, ia organizar meus pensamentos. E então, quando estivesse pronta, quando estivesse mais calma e mais forte, eu ia até lá. E ela ia ter que encarar o que fez. Ia ter que olhar nos meus olhos e assumir que destruiu uma amizade de décadas por causa de um homem. Meu homem. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Fiquei na cama olhando para o teto, repassando cada momento dos últimos meses. Cada sinal que ignorei. Cada mentira que acreditei. Cada vez que meu coração tentou me avisar e eu escolhi não ouvir. Como pude ser tão cega? Como pude não perceber o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz? Pensei em Daniel, meu filho que estava morando em outra cidade. Ele não sabia de nada. Não sabia que o pai estava tendo um caso. Não sabia que a tia que ele amava tanto tinha traído a própria mãe. Como eu ia contar isso para ele? Como ia quebrar a imagem que ele tinha da família? Mas ele precisava saber. Merecia saber a verdade. Pensei também no que vinha pela frente. Divórcio, provavelmente. Depois de 32 anos juntos, íamos nos separar. Íamos dividir bens, dividir memórias, dividir uma vida inteira. E tudo por causa de uma traição. Por causa de uma escolha que ele fez. Uma escolha que destruiu tudo o que construímos juntos. Mas sabe o que é estranho? Em meio a toda aquela dor, toda aquela tristeza, havia também uma sensação de alívio. Alívio de finalmente saber a verdade. Alívio de não estar mais vivendo uma mentira. Porque agora eu percebia que nos últimos meses eu estava vivendo em uma ilusão, achando que tinha um casamento sólido, uma amizade verdadeira, mas nada daquilo era real. Era tudo uma grande mentira. E agora, mesmo que doesse, pelo menos eu sabia a verdade. Quando o sol finalmente nasceu, eu ainda estava acordada. Levantei da cama, fui até o banheiro, olhei no espelho. Parecia um fantasma. Olheiras profundas, olhos inchados, rosto pálido. Mas tinha algo diferente no meu olhar. Tinha determinação, tinha força, uma força que eu não sabia que possuía. Tomei um banho demorado, deixei a água quente cair sobre mim, como se pudesse lavar toda aquela dor. Quando saí do banho, me senti um pouco melhor. Ainda estava destruída por dentro, mas pelo menos conseguia funcionar. Conseguia pensar com clareza. Fiz um café, sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tinha descoberto tudo no dia anterior. E foi ali, tomando aquele café, que tomei uma decisão. Não ia deixar aquela traição me destruir. Não ia deixar que eles tivessem o poder de acabar comigo. Sim, eles tinham me machucado. Tinham me traído da pior forma possível. Mas eu ia sobreviver, ia me reerguer, ia mostrar para eles, e principalmente para mim mesma, que eu era mais forte do que imaginava. Peguei o celular. Era hora de fazer a ligação que estava adiando. Era hora de confrontar a outra pessoa responsável por toda aquela dor. Era hora de falar com Teresa. Peguei o celular com mãos firmes. Dessa vez não estavam tremendo. Disquei o número dela. Tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela atendeu com aquela voz alegre de sempre. Oi, Marga, bom dia! Tava pensando em você agora mesmo. Que tal a gente se encontrar para um café mais tarde? Eu respirei fundo. Minha voz saiu calma, firme, completamente diferente do que eu esperava. Teresa, eu sei de tudo. Sei sobre você e o Roberto.
Sei que vocês estão tendo um caso há mais de um ano, então não precisa fingir mais. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, sufocante. Eu podia ouvir a respiração dela ficando mais rápida. Finalmente ela falou, e sua voz estava tremendo. Margarida, eu posso explicar? Explicar? Que explicação existe para você trair sua melhor amiga de 25 anos? Que explicação existe para você ter um caso com o marido Bela? Com o meu marido, Teresa? Você, que eu considerava minha irmã, que estava presente em cada momento importante da minha vida. Você me traiu da pior forma possível. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Mas diferente de quando o Roberto chorou, as lágrimas dela me incomodaram, me deixaram com raiva, porque ela não tinha direito de chorar. Ela não tinha direito de se fazer de vítima. Margarida foi sem querer. A gente não planejou, simplesmente aconteceu e... Não me venha com esse discurso. Eu aumentei o tom de voz. Nada simplesmente acontece, Teresa. Vocês escolheram. Escolheram se encontrar escondido, escolheram trocar mensagens de amor, escolheram me enganar todos os dias, escolheram continuar vindo aqui na minha casa, sentar na minha mesa, comer a minha comida, olhar na minha cara e fingir que era minha amiga enquanto estava se deitando com o meu marido. Eu quero que você venha aqui na minha casa, agora, eu disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Você me deve pelo menos isso, me deve olhar nos meus olhos e assumir o que fez. Teresa hesitou. Margarida, eu não sei se é uma boa ideia. Você está muito nervosa e... Eu estou nervosa? Eu quase ri. Claro que estou nervosa, Teresa. Descobri ontem que minha melhor amiga está tendo um caso com o meu marido há mais de um ano. Então sim, estou nervosa. Mas você vai vir aqui, vai olhar na minha cara e vai me dizer pessoalmente por que fez isso comigo. Estou te esperando em meia hora. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meu coração estava acelerado, mas, curiosamente, eu me sentia forte. Pela primeira vez desde que descobri tudo, eu sentia que tinha o controle da situação. Não era mais a vítima ingênua que tinha sido enganada. Agora eu sabia a verdade e ia fazer questão de que eles enfrentassem as consequências. Exatamente 35 minutos depois, a campainha tocou. Fui até a porta e abri. Lá estava a Teresa, minha ex-melhor amiga. Ela estava pálida, com olhos vermelhos de chorar. Usava a mesma roupa do dia anterior, como se não tivesse dormido. Entramos, sem nos cumprimentar. Eu apontei para o sofá e ela sentou. Fiquei de pé, de frente para ela. Fala, eu disse. Agora é sua chance de me dizer tudo. De me explicar como você conseguiu fazer isso comigo. Como você conseguiu olhar na minha cara todos esses meses, me abraçar, me chamar de melhor amiga, enquanto estava traindo minha confiança da pior forma possível? Teresa estava chorando, as lágrimas caíam sem parar. Margarida, eu não queria que acontecesse assim. Eu juro que não queria te machucar. Eu me apaixonei por ele. Não foi intencional. Foi acontecendo aos poucos e quando percebi, já era tarde demais. Você se apaixonou por ele? Eu repeti incrédula. Teresa, você conhece o Roberto há mais de 30 anos. Se fosse para se apaixonar por ele, teria acontecido há muito tempo. Então não me venha com essa desculpa esfarrapada de que simplesmente aconteceu. Vocês permitiram que acontecesse. Vocês escolheram continuar. Mesmo sabendo que estava errado. Mesmo sabendo que estavam me destruindo. Ela balançou a cabeça desesperada. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que o que fizemos foi horrível. Mas eu preciso que você saiba que eu sempre te amei como amiga. Sempre te considerei minha família. Isso nunca mudou. E foi aí que eu perdi a paciência. Nunca mudou? Você estava deitando com meu marido, Teresa. Você estava mandando fotos íntimas para ele. Vocês se encontravam depois dos almoços de domingo na minha casa. Como você pode dizer que me amava como amiga enquanto fazia isso? Amizade não é isso. Amor não é isso. O que vocês fizeram foi traição pura e simples. Não tenta disfarçar com palavras bonitas. Teresa colocou as mãos no rosto e chorou ainda mais. Mas eu não sentia pena. Não sentia nada além de raiva e decepção. Eu perdi meu marido.
Perdi 32 anos de casamento. Mas sabe o que dói mais? Perdi minha melhor amiga. Perdi a pessoa em quem eu mais confiava no mundo. Perdi minha irmã de coração. E isso, Teresa, isso dói mais do que qualquer outra coisa. Ela levantou o rosto, com os olhos completamente vermelhos. Margarida, por favor, me perdoa. Eu sei que não mereço, mas por favor, eu não aguento perder você. Nossa amizade é uma das coisas mais importantes da minha vida. Eu balancei a cabeça, lentamente. Nossa amizade acabou no momento em que você decidiu se deitar com meu marido. Não existe volta, Teresa. Não existe perdão para isso. Você destruiu algo que levou décadas para ser construído. E fez isso conscientemente, todos os dias, por mais de 1 ano. Teresa se levantou, deu um passo na minha direção. Margarida, eu vou terminar com ele. Vou acabar com isso. Se isso te faz sentir melhor, eu prometo que nunca mais vou falar com Roberto. Por favor, só não me tira completamente da sua vida. Eu dei um passo para trás. Não queria que ela se aproximasse de mim. Você não entendeu, Teresa. Não é sobre você terminar ou não com ele. É sobre a traição. É sobre a mentira. É sobre você ter destruído minha confiança de uma forma que nunca vai ser reparada. Mesmo que você nunca mais olhe na cara dele, não muda o que você fez. Não muda o fato de que você me traiu. Caminhei até a porta e a abri. Eu quero que você vá embora. E não quero que volte mais aqui. Não quero que me ligue, não quero que me mande mensagem. Eu preciso seguir em frente com a minha vida e não consigo fazer isso com você nela. Teresa caminhou até a porta, devagar, como se cada passo doesse. Quando passou por mim, ela parou. Margarida, eu sinto muito, de verdade. Eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Eu não respondi. Apenas fechei a porta assim que ela saiu. Fiquei ali, parada, olhando para aquela porta fechada. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti uma espécie de paz. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era o começo de algo. Era o começo da minha cura. Os dias que se seguiram foram difíceis. Liguei para Daniel e contei tudo. Ele ficou chocado, revoltado, triste, mas me apoiou completamente. Diz que estava do meu lado, não importava o que acontecesse. Aquilo me deu forças para continuar. Procurei um advogado, dei entrada no processo de divórcio. Roberto tentou conversar várias vezes, pediu uma segunda chance, disse que tinha terminado com Teresa, que queria reconquistar minha confiança. Mas eu fui firme. Algumas coisas não têm volta. E uma traição de mais de 1 ano, com minha melhor amiga, era uma dessas coisas. Nos meses seguintes, precisei reconstruir minha vida completamente. Tive que aprender a viver sozinha depois de mais de 3 décadas ao lado de alguém. Tive que fazer novas amizades, encontrar novos hobbies, redescobrir quem eu era além de esposa do Roberto e melhor amiga da Teresa. Foi difícil. Teve dias que eu chorei muito. Teve dias que questionei se ia conseguir superar aquilo. Teve dias que a solidão pesava tanto que eu quase mesmo pensava em perdoar e voltar atrás. Mas aí eu lembrava de todas as mentiras, de todas as traições, de todas as vezes que eles olharam na minha cara e fingiram que estava tudo bem, e a vontade de voltar atrás passava. Comecei a fazer terapia. E foi lá, naquelas sessões semanais, que descobri muitas coisas sobre mim mesma. Descobri que eu tinha passado a vida inteira definindo minha identidade através dos outros. Eu era a esposa do Roberto, a mãe do Daniel, a melhor amiga da Teresa. Mas quem era a Margarida? Essa pergunta me assustou no início, mas aos poucos fui encontrando as respostas. Comecei a fazer aulas de pintura, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Descobri que tinha talento para aquilo.
Minhas telas começaram a se multiplicar pela casa. Cada pincelada era terapêutica, era um pedacinho de mim se curando. Fiz novas amigas no grupo de pintura. Mulheres incríveis, cada uma com sua própria história, suas próprias batalhas. E ali, naquele espaço seguro, aprendi que eu não estava sozinha. Aprendi que traição era mais comum do que eu imaginava, que muitas mulheres já tinham passado por situações parecidas e que era possível, sim, sobreviver e até renascer depois de uma dor tão grande. Daniel começou a me visitar com mais frequência. Nos fins de semana, ele vinha para casa e a gente passava horas conversando, cozinhando juntos, assistindo filmes. Nossa relação ficou ainda mais forte depois de tudo que aconteceu. E ter o apoio dele foi essencial para a minha recuperação. Hoje, 1 ano e meio depois de ter descoberto aquela traição, posso dizer que sou uma mulher diferente. Não sou mais aquela Margarida ingênua que confiava cegamente em todos. Mas também não sou uma mulher amargurada, cheia de ódio no coração. Sou uma mulher mais forte, mais consciente, mais independente. Aprendi que confiança é importante, mas que também precisamos confiar em nossos instintos. Quando algo parece errado, provavelmente está errado. E não devemos ignorar esses sinais só porque temos medo da verdade. Aprendi que traição dói muito mais quando vem de quem a gente ama, mas que é possível sobreviver a essa dor. É possível se reerguer, se reconstruir e encontrar felicidade novamente, mesmo que seja uma felicidade diferente da que você imaginava. Aprendi que não somos definidas pelos nossos relacionamentos. Não somos apenas esposas, amigas, mães. Somos indivíduos completos, com sonhos, alentos e valor próprio. E que está tudo bem em recomeçar, mesmo depois de décadas vivendo de uma determinada forma. O divórcio foi finalizado há 6 meses. Roberto casou com Teresa 3 meses depois. Quando Daniel me contou, confesso que doeu. Doeu saber que eles ficaram juntos, que aquilo que destruiu meu casamento se transformou em um relacionamento oficial para eles. Mas, ao mesmo tempo, senti uma espécie de fechamento. Eles fizeram suas escolhas, agora teriam que viver com as consequências. Quanto a mim, estou bem. Estou reconstruindo minha vida no meu próprio ritmo. Voltei a estudar, comecei um curso de História da Arte que sempre quis fazer. Estou viajando mais, conhecendo lugares que sempre sonhei conhecer. Estou vivendo para mim, finalmente. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba, você vai sobreviver. Vai doer muito, vai parecer que o mundo acabou, vai ter dias que você não vai querer levantar da cama. Mas você é mais forte do que imagina. Tem uma força dentro de você que só aparece nos momentos mais difíceis. E essa força vai te carregar até o outro lado dessa dor. Não tenha pressa para se curar. A cura não é linear. Não tem prazo determinado. Uns dias você vai estar bem, outros dias vai voltar a chorar. E está tudo bem. Permita-se sentir tudo o que precisa sentir. A raiva, a tristeza, a decepção, a dor. Mas não deixe que esses sentimentos te definam para sempre. E lembre-se, traição fala mais sobre quem traiu do que sobre quem foi traído. Não foi culpa sua. Você não merecia passar por isso. Ninguém merece. Mas aconteceu. E agora você tem uma escolha: deixar que isso te destrua ou usar isso como combustível para se reconstruir mais forte. Eu escolhi me reconstruir. Escolhi não deixar que a traição deles definisse o resto da minha vida. E hoje, olhando para trás, posso dizer que apesar de toda a dor, eu cresci, aprendi, evoluí, me tornei uma versão melhor de mim mesma. E você também pode. Acredite em você. Acredite na sua capacidade de superar. Acredite que dias melhores virão, porque vão vir. Pode demorar, pode ser difícil, mas vão vir. Obrigada por ter ficado até o final da minha história.
Espero que, de alguma forma, minha experiência possa ajudar você ou alguém que você conhece. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Um abraço forte de quem já esteve no fundo do poço e conseguiu sair. De quem já sentiu que não ia conseguir, mas conseguiu. De quem um dia chorou todas as lágrimas que tinha, mas hoje sorri de novo. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, você é mais forte do que pensa.